Então, muito boa noite a todos, a todas que aqui estão conosco, que grande alegria. Cada ano a gente espera com ansiedade, eu pelo menos já me habituei há tantos anos, a gente ter os 10 dias de poder e depois também os 40 dias de jornada com Deus. Eu quero dizer para vocês que para mim é muito importante este momento, esta programação, este programa da igreja, porque faz com que a gente, depois das férias, possa retomar as nossas agendas e colocar Deus em primeiro lugar. Então, sejam muito bem-vindas. Eu quero dizer que tem mais pessoas que certamente virão aqui, e eu quero agradecer em nome da Home Church do Caltri a presença de todos vocês e dizer que Deus nos reserva grandes bênçãos para este ano, quanto mais estivermos juntos com eles. Eu acredito, talvez seja uma coisa mais pelos estudos que eu faço, que eu fiz a vida inteira, né? Como membro, como líder, que é muito importante a gente ter a nossa comunhão pessoal. Isso é fundamental, como diz Ellen White, é a respiração da alma. Mas, quando nós oramos em conjunto, o poder de Deus ainda se manifesta mais. É assim que eu acredito. Porque Jesus disse, quando estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vocês. E ele vai estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. Vamos continuar juntos, vamos pensar como queremos e podemos nos reunir durante esses 10 dias e depois. E vamos depois discutir isso. Então, neste momento, eu quero passar a palavra para a Catrine, que é ela que vai conduzir para nós o momento de louvor. Apesar que nós já sabemos do delay, Catrine deve falar sobre isso, mas a gente vai louvar ao Senhor juntos. Não é, Catrine? Jane, Catrine, muito obrigada. Esse primeiro hino foi, inclusive, uma sugestão que estava no livrinho Primeiro Deus. Então, achei interessante colocar as sugestões do livro. E, na sequência, a gente vai cantar uma música que há muito tempo eu não escutava. E é muito bom a gente relembrar essas músicas um pouco mais antigas, também do Inário, coisa que atualmente a gente está fazendo pouco, né? E são músicas muito lindas. Então, a primeira é Vem Morar em Mim. E eu vou colocar aqui, quem se sentir à vontade pode cantar, acompanhar a tela. E vamos louvar a Deus. Espírito de Deus. No meu áudio não está saindo. Eu não sei se você está ouvindo. Alguém se manifeste mais, por favor? Não. Não está surgindo. Não está saindo muito bem, não. Nenhum, nada. Não está indo o áudio? Não está. Não está indo. Normalmente trava nos compartilhamentos de tela com som. Pois é. É um problema às vezes. Mas realmente o áudio não está saindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. Não? Ele apareceu um pouquinho e sumiu de novo. Tentar novamente. Acho que agora vai dar certo. Agora sim. Deu? Oi. Santo Espírito de Deus, vem morar em mim. Santo Espírito
Daí fica ruim pra falar. Agora acho que o pastor pode começar agora. Mais uma vez aí as nossas boas-vindas a todos vocês. Eu quero parabenizá-los pela disposição que vocês tiveram de separar esse momento. Eu sei que o nosso dia a dia é bem corrido, mas nada melhor do que nós estarmos juntos buscando a Deus em oração. A Irene vai passar para a gente como é que vai funcionar aqui, Irene. Tá sem som. Só libera o áudio. Perdão, gente. Então, vai funcionar pensando da seguinte maneira. Eu já fiz as boas-vindas,
a Catrine já fez a parte de louvor e nós vamos agora passar para o Elvio para orar conosco, ele primeiro falar e depois fazer a oração intercessória. Aí vem o pastor, né, com a mensagem do nosso seminário, da mensagem do dia. E depois nós vamos então ter um momento ainda para conversarmos, para acertarmos nossa agenda comum, ver como fica melhor para vocês, para todos nós, e vamos também ter mais momento de oração. Então, Catrine, se você, como falou comigo, vamos deixar alguma música então para o final, pode ser? Sim. Então, tá ótimo. Elvio, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco, um grande companheiro de orações, então, por favor, Elvio. Muito bem, eu quero também dar os parabéns aí pela iniciativa, Irene, de participar, de fazer essa live, né, tão importante, nesses 10 dias de oração e jejum, e agradecer também o convite de participar, né. Aí, enquanto nós estávamos cantando e participando assim, a gente sente a alegria do Espírito Santo, né, a presença de Deus em nossas vidas, né, momento muito agradável, e a gente deveria fazer mais vezes esses movimentos espirituais, né? Estar mais na presença de Deus, mas corre, maluco da vida, às vezes nos tira um pouco o foco, né? Mas que bom que a gente está reunidos aqui, e eu queria apenas falar um pouquinho, então, sobre a oração e os momentos também que eu dedico à oração, né? Já há alguns anos, e nós temos também nosso grupo de oração ali na Igreja Central já há 7 anos, e tem sido uma experiência assim muito interessante, né? Nós buscarmos a presença de Deus. E o que está me chamando a atenção agora nesses 10 dias de oração que está começando, né? Eu queria mencionar algo importante aqui. E antes disso eu queria ler o Lucas ali, capítulo 11, verso 13, né? Lucas, capítulo 11, verso 13, que diz assim: ora, se vocês que são maus, né? Jesus está dizendo que nós somos maus, né? Então quer dizer que nós não somos bons, né? Sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então aqui é uma promessa, e não é o Elvio que está falando, não é o pastor, não é a irmã Irene, mas é Jesus que está falando, né? Ele que disse assim: olha, vocês devem pedir, né? E peça ao Senhor na chuva serôdia, né? Ali em Zacarias também 10:1, né? Então, ali a gente vê Jesus dando uma orientação para que a gente possa pedir do Espírito Santo, né? E eu estou aqui nas minhas mãos esse livro aqui, Ouse Pedir Mais. Se alguém quiser ler um livro bom sobre a oração, eis aqui, né? Esse livro, né? E ele está nos chamando a atenção, assim, tem uma palavra aqui que me chamou a atenção dentro do contexto aqui, né? Que ele fala de orações curtas, mas também fala de orações longas, né? Então, agora à noite, a gente já passou hoje de manhã um tema sobre a lição número 1 ali, da apostila, e agora à noite, nesse momento aqui, vem a palavra longa, a oração longa, né? Tem a oração curta e a oração longa. E nesse livro aqui, a autora, ela está falando de orações longas, né? Nós somos, como igreja, a gente não tem muito hábito de fazer longas orações e tal, né? A gente não tem dessa cultura. E eu queria ler um pensamento aqui do primeiro capítulo, que diz assim, o primeiro capítulo diz assim: o céu não é o limite, né? Alguns falam que o céu é o limite. E o pensamento que está no livro O Desejado de Todas as Nações diz assim: unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam ou recebam essa prometida bênção reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos, é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, ele está pronto a suprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. Então, ele vai suprir segundo a nossa capacidade, segundo nós estarmos preparados, porque às vezes a gente não está preparado para receber o poder do Espírito Santo numa plenitude maior, num poder maior, né?
E eu queria complementar um pensamento de outro autor aqui, dentro do livro, que diz assim: passar muito tempo com Deus é o segredo de toda oração bem-sucedida. A oração sentida como uma força poderosa é produto indireto ou imediato do tempo longo gasto com Deus. Nossas orações curtas, e aqui está falando da oração curta e da oração longa, né? Nossas orações curtas devem seu valor e sua eficácia às longas que as antecederam. Então, as orações curtas, elas têm o seu valor se nós tirarmos tempo para fazer longas orações. Só que a gente tem que trabalhar, a gente tem que dormir, tem que descansar, tem que fazer as refeições, tem que atender a família, a igreja, e às vezes a gente não tira aquele tempo necessário para fazer longas orações, né? E quando a gente fala em longa oração, eu comento às vezes, né, que eu gosto de tirar pelo menos 30 minutos de oração, né? Até nós temos o lema que o dia que nós não tivermos tempo para orar, nós vamos orar pelo menos 30 minutos. E eu, contando essa experiência para alguns me falam assim: olha, se eu tirar 30 minutos para oração, minha oração vai se tornar muito repetitiva, porque em 15 minutos eu converso tudo que tem que conversar com Deus. Então, talvez aí esteja uma falha, né, da pessoa aprender a orar, né? E tirar o tempo necessário para orar e aprender a orar. Talvez o maior desafio hoje nosso seja justamente tirar tempo para orar mais intensamente, né? E isso demanda realmente boa vontade, disciplina, tempo, né, disposição, o querer, né? E o interessante, irmãos e irmãs, é que o que vai trazer realmente todas as bênçãos para nós é o poder do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo atuando nas pessoas, na igreja, né? E aqui o autor vem falando de que uma igreja, por exemplo, que estava vazia, quando eles começaram a tirar tempo para a oração, o Espírito Santo veio trazendo as pessoas. É o Espírito Santo que vai trazer as pessoas, né? Então, aqui nesse livro, ele está falando, assim, por exemplo, de pessoas que oravam 3 horas, né? 3 horas. Pessoas que oravam 6 horas, 7 horas, né? Longas orações. E a gente ainda não tem esse hábito, esse costume, né? E quer que as bênçãos sejam derramadas, né? Então, eu acho que nesses 10 dias de oração aí vai ficar o desafio para a gente tirar mais tempo para orar, né? E assim, certamente, teremos mais poder e estaremos preparados para receber esse poder que Deus quer derramar sobre nós em abundância. Amém, Elvio. Vamos, então, você conduz, por favor, os momentos de oração agora a seguir, por gentileza? Certo. Nós vamos fazer algum pedido ou vamos orar diretamente? Pode ser também o momento dos pedidos, e creio que pode ser agora. Pedidos breves, rápidos, assim, né? Breves. Se alguém quiser se manifestar, né? Sistematizarem algumas frases, né? Sem a gente precisar contar a história toda, né? Eu acho que fica bom. Então, vamos lá? Quem é que começa com... Reinaldo? Estou vendo a mãozinha do Reinaldo lá. Será que apenas pode ser o meu... O Reinaldo está sem câmera e sem áudio, ele só consegue escrever. Só consegue escrever. Ah, ele está sem áudio também. Ok. Então, vamos ver quem é que gostaria de fazer o seu pedido, o seu agradecimento? Eu posso começar. Comece, Catrine. De tarde eu estava me organizando para o momento e no material falava separar pessoas, né, para você interceder por elas, para orar. Aí eu estava voltando para casa agora no final da tarde e eu entrei no elevador e senti a vontade de pedir para a porteira se ela tinha algum pedido. E ela falou que foi Deus, porque ela tinha um pedido. E ela não me falou o que era, mas ela falou que ela tinha um pedido. Então, além das pessoas que eu coloquei na minha lista, como foi bem marcante agora, no final da tarde, isso, ela falou que foi Deus que pediu para eu falar com ela. Eu quero pedir pela Sueli, que o desejo que for no coração dela, que seja feito da vontade de Deus. E também, ali no material fala, né, que é motivos de oração, por reavivamento espiritual em minha família. E eu peço por isso também. Amém. Luiz Gustavo levantou a mão ali. Luiz Gustavo, por gentileza. Eu estou tentando lembrar de você. Não sei se eu conseguir. Fale, por gentileza.
Bom, eu sou novo aqui no distrito, na verdade, eu auxiliar durante essa caminhada agora o pastor Anderson Badu. Ah, pastor Luiz Gustavo, muito bem, auxiliando Bom, o distrito. eu Seja só tenho um bem-vindo. agradecimento. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Eu só tenho um agradecimento a fazer. A minha avó foi submetida a uma cirurgia hoje pela manhã e pela honra e glória do Senhor, o câncer foi removido e ela está muito bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Orar pela recuperação total dela, não é? Quem mais? Além de nós estarmos orando pelo reavivamento da igreja, nós estamos orando pelos nossos familiares não convertidos, né? Para que eles aceitem o evangelho, que a gente quer levá-los para o céu também. Muito bem, vamos lembrar de orar pelos nossos familiares. Todos eles, e em especial aos não convertidos, né? Que aceitem o evangelho, que aceitem o chamado de Deus. Mais alguém? O Januário, a Jaqueline? O Reinaldo já disse que está sem microfone, mas está nos ouvindo. Então, se vocês não puderem, quiserem escrever, pastor Badu já colocou ali no chat, que vocês podem colocar no chat ali para vocês o que gostariam, né, de orar. Eu aproveito, então, enquanto alguém se manifesta, para agradecer ao Senhor por tudo e pedir pela nossa igreja, pela Home Church, que o Senhor faça aquilo que o Elvio disse, né? É o Senhor que traz as pessoas. Então, que Ele realmente possa trazer as pessoas, mas que a gente vá buscar ao encontro delas, né? Porque também Jesus disse ide. E eu me preocupo muito com isso. Que Deus abençoe muito os jovens, né, Catrine? Vai ter o acampamento de carnaval, é um acampamento espiritual e não de carnaval, não é? A gente fala muito mal por causa do feriado. Então, corrigindo, vai ter um acampamento espiritual e realmente nós gostaríamos que Deus derramasse o seu espírito sobre todos, jovens e adultos que vão estar lá, para que a gente saia de lá com muito poder e muito desejo de pregar o evangelho mais com as nossas vidas transformadas. Temos aqui aqui temos o Reinaldo dizendo que sim, ele quer pedir por um rapaz que se chama Valdair e que ele está com depressão profunda. Muita gente doente com depressão e ansiedade muito fortes. Então vamos, em nome do Valdair, pedir para os demais. Eu quero também pedir, hoje, por um amigo que se chama Adelar. Neste final de semana, o filho dele, no final da semana passada, faleceu e foi sepultado no domingo. Então, um rapaz de 28 anos. Que Deus possa alcançar o coração desta família. Ao pai, à mãe, aos familiares todos, uma família bastante numerosa, aos avós, e que possa trazer paz. Mas eu sempre digo, junto com a paz, junto com a cura, que o Senhor traga a salvação, que o Senhor impressione o coração de cada um deles. Como é uma família numerosa, só o Senhor conhece todos os corações. Eu quero pedir por eles hoje, porque realmente eles estão carecendo de uma força especial de Deus. Mais alguém? Peço que orem a Jaqueline por Silvânia e sua família. O irmão dela faleceu hoje, olha, uma situação semelhante. Que Deus possa também amparar esta família. É muito difícil passar pelos momentos de morte em família. E que Deus possa abençoar e possa cuidar desta família da Silvânia. Ok? Eu creio que são estes os pedidos no momento. Então, irmão Elvis, o senhor gostaria de conduzir esta oração, por gentileza? Ok, vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos agradecer esses momentos que estamos iniciando, os 10 dias de oração, jejum, orações intercessoras, e como já conversamos um pouco aqui, a importância
de dedicar tempo para orarmos. Muitas vezes não sabemos pedir como convém, muitas vezes não tiramos o tempo necessário para recebermos esse poder, muitas vezes não estamos preparados para receber o poder que o Senhor deseja derramar sobre a tua igreja, mas que o Senhor então nos prepare, que nos ajude, que nos dê sabedoria para para nós aproveitarmos bem o nosso tempo e tirarmos, Senhor Deus, o tempo necessário para a comunhão contigo, para receber o poder dos altos céus, para que a tua vontade, a tua palavra, o teu poder se manifeste em nossas vidas, para que a gente possa fazer a obra que o Senhor espera que nós façamos no tempo presente. Nós vimos aqui os pedidos de oração, os problemas, as dificuldades, o luto em famílias, as pessoas que perdem seus entes queridos, doenças psicológicas, emocionais, financeiras, enfim, Senhor, familiares, relacionamentos problemáticos, enfim, tanta coisa que acontece com teus filhos aqui nessa terra. O diabo, ele tem procurado prejudicar os teus filhos, mas que ele seja repreendido, que ele não tenha poder sobre nós. Nós estamos orando, então, mais uma vez, em favor de todos aqueles pedidos que foram feitos aqui, que o Senhor venha abençoar cada pessoa envolvida nesses pedidos, aqueles que ficaram em nossos corações, que o Senhor venha atender, Senhor Deus, segundo as nossas necessidades, segundo a sua boa e santa vontade para conosco também. É verdade que o teu poder virá sobre nós para fazermos uma obra para ti. E nós estamos aqui porque queremos fazer uma obra para ti, ou dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo, e também queremos aumentar, Senhor Deus, a nossa intensidade nesse trabalho. Que a gente possa também sempre ter esse desejo, essa vontade de buscar a tua presença, não somente nesses momentos dos 10 dias de oração, mas no dia a dia de nossas vidas, buscando o tempo necessário para a comunhão contigo e assim estar nos preparando para a volta de Jesus, que em breve isso irá acontecer, e sendo um instrumento nas tuas mãos, preparando outras pessoas também. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, todos eles. Purifica-nos pelo sangue de Cristo. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Ajude-nos a acreditar mais na tua palavra, no teu poder, a viver sobre o que está escrito na tua palavra, não pelos sentimentos, pelas emoções, embora nós temos sentimentos, nós temos emoções, porque o Senhor tem sentimentos, o Senhor tem emoções também, mas que a gente possa viver sempre pelo está escrito, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida para honra e glória do teu santo nome. Abençoa mais uma vez a cada um de nós, esse programa, essa live, o programa dos 10 dias de oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então, pastor Anderson Badu, que grande alegria tê-lo aqui conosco no nosso primeiro encontro desse 10 dias de poder. É uma honra e uma alegria, pastor. O privilégio é nosso. Eu quero agradecer a Irene aí pela ajuda, né, Irene, ter organizado aí junto com o pessoal esse momento. Eu creio que vai ser uma bênção. E como todos vocês sabem, anualmente a igreja promove os 10 dias de oração e jejum. Nós temos aqui um material, vocês receberam, né? Primeiro Deus. Quem não tem esse material físico, tem no formato digital. A Irene está mostrando aí a apostila dela. Então, a ideia é que a gente estude a cada dia um tema ao longo de 10 dias, e no final dos 10 dias a gente faça um encontro com jejum e oração. Como eu sei que vocês já leram o material, né? Eu vou só pontuar aqui algumas coisas, e aí, após, eu vou fazer uma breve reflexão sobre o segredo da oração atendida. Por que muitas orações não são atendidas? Será que existem situações que nós precisamos resolver para que Deus atenda a oração? Então, vou falar sobre isso logo mais. Então, aqui a gente vê o primeiro tema, a oração como algo urgente, né? Porque a oração é a respiração da alma, então a gente não consegue ficar sem respirar por muito tempo, então logo, se a oração é a respiração da alma, precisamos orar com intensidade, com frequência. E aí fala que a promessa que foi dada por Deus lá atrás, ela não está limitada a um lugar e a um tempo específico. Da mesma forma como o Espírito Santo ele foi derramado sobre os apóstolos, ele pode também ser derramado sobre nós se buscarmos com fé e crermos na promessa que foi feita. Essa promessa é poderosa e para que ela se cumpra é importante que nós estejamos unidos, é o que fala aqui na página 7, né?
até uma citação de um livro de Ellen White, Manuscripts Releases, volume 9, página 303. Peça-me e eu responderei aos seus pedidos. A promessa é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas. Em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta à oração particular. O poder dado será proporcional à unidade dos membros e seu amor por Deus e um pelos outros. Então, para que o Espírito Santo seja derramado, é importante que a gente busque com fé através da oração, mas que também estejamos unidos no mesmo propósito. Aí fala também sobre o Espírito Santo, que é quem nos ajuda, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e o poder que nós recebemos é o poder do alto, é o poder que vem do céu. Esse poder foi dado no passado a muitos homens e mulheres, e ele também pode ser derramado sobre nós se buscarmos com fé. Depois tem uma parte aqui onde o pastor Mark Feeling fala sobre o nosso desafio de pregar o evangelho, né? Do ponto de vista humano é praticamente impossível, mas nós temos aí um grande aliado que é o Espírito Santo, e ele vai nos ajudar a finalizar essa obra. Que nós creiamos nisso, que nós busquemos com fé, e que nós sejamos essa geração que vai ver Jesus voltando em poder e grande glória. Agora eu queria dividir com vocês alguns textos da Bíblia, para que a gente pudesse meditar. A Irene vai ler para a gente João, no capítulo 15, o versículo 7. A Catrine vai ler Mateus, capítulo 21, verso 22. O Elvio vai ler 1 João, capítulo 5, verso 14. O pastor Luiz Gustavo vai ler para a gente aí Salmo 40, verso 1. A Jaqueline vai ler Isaías 59, 1 e 2. O Reinaldo, ele não está conseguindo falar, porque o microfone não está funcionando, né? Eu não sei se o Januário consegue falar aí. Caso ele conseguir, ele pode ler também um texto. Dá um sinal aí, Januário. Vê se está tudo ok o microfone. Dá um texto aí para você ler também, tá bom? Januário, testa o microfone aí conosco, por favor, se puder. Eu acho que o dele também não está funcionando. Não está. Então, vamos lá. Nós temos alguns segredos para que a oração seja atendida. Deus estabelece condições. Por que às vezes a gente tem a impressão de que a nossa oração não passou do teto? É porque nós não estamos cumprindo com a nossa parte. Logo a gente percebe que há algo errado, então a gente precisa acertar isso para que a oração ela seja atendida de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a oração só é respondida da forma como nós pedimos, ela só é atendida quando nós estamos em conexão com Deus. É importante que a gente mantenha essa conexão com Deus. Hoje a gente só está ligado aqui porque existe uma conexão. Se não houvesse essa conexão, não haveria condições de nós estarmos ligados aqui através do Zoom, né? Então imagine que você tem a ferramenta, mas você não tem a conexão. Não adianta de nada. Então Deus quer que você mantenha uma conexão com Ele, para que você possa experimentar o poder da oração. Vamos ver o que diz João, capítulo 15, verso 7? A Irene vai ler para a gente aí. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Interessante esse texto, né? Aqui diz que se nós estivermos em conexão direta com Deus, se nós estivermos ligados a Deus como a videira, como o ramo está ligado à videira, então nós vamos pedir aquilo que nós quisermos e Deus vai atender conforme aquilo que a gente pediu. Só que existe um outro detalhe aí, né? Essa não é a única condição. Existem outras condições que também precisam ser atendidas para que a oração seja respondida conforme aquilo que nós solicitamos. Vamos ver aqui o segundo ponto que a gente tem que lembrar para que a oração ela atinja o seu objetivo. A Catrine vai ler para a gente Mateus 21, verso 22. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Ok, então aí existe uma outra condição que é a fé. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você orar, não adianta você ir à igreja, você cantar hinos, se você não crê que há um Deus que é capaz de responder a sua oração. Um Deus que é capaz de realizar até mesmo aquilo que é impossível
aos olhos humanos. Então, primeiro, precisamos manter a conexão com Cristo, manter a nossa ligação com Deus. Depois, precisamos crer que aquilo que nós estamos pedindo, Deus é capaz de realizar. Agora, vamos para a terceira condição. Quem vai ler para a gente agora é o Elvio, não é isso? 1 João 5,14. Isso, 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, aí está algo que a gente tem que lembrar. Deus tem um plano para cada um de nós. E, às vezes, o nosso plano é diferente do plano de Deus. O que nós estamos pedindo não está dentro daquilo que Deus planejou para nós. E como é que eu vou saber qual o plano de Deus? Aí vem aquele ponto que a gente destacou aqui, né? Que é a questão da gente manter a conexão com Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai estar em sintonia com Ele, mais você vai entender os propósitos dele. Às vezes a gente pede algo que não é para o nosso bem. A gente pede algo que não é de acordo com a vontade de Deus. Por isso a oração não vai ser atendida. Porque Deus só atende a oração quando aquilo que nós pedimos está de acordo com os propósitos dele e é para o nosso bem. Aqueles que são pais sabem que a gente só oferece aos nossos filhos coisas boas. A gente nunca vai oferecer algo ruim para o nosso filho. Por mais que o nosso filho peça algo que não seja bom, a gente não vai conceder aquilo que a gente sabe que vai causar algum prejuízo. Deus é a mesma coisa, ele só concede a nós coisas boas, que são para o nosso bem. E ele só permite algumas situações que nós não gostaríamos de enfrentar quando ele tem um propósito que é transformar nosso caráter, nos preparar para o céu. Então, tudo que acontece na nossa vida, acontece com propósito. E quando nós pedimos algo e Deus não concede, talvez não é porque a gente não tenha fé, mas é porque aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, nós vimos aqui a importância da comunhão, você se manter conectado com Deus. Vimos a importância da fé, que é preciso crer para que a oração seja atendida. Vimos também que aquilo que nós pedimos não pode estar fora daquilo que é a vontade de Deus. Nós devemos estar em sintonia com a vontade de Deus. E agora vem um outro ponto muito importante, que está em Salmos, capítulo 40, verso 1. Quem vai ler para a gente aí, Salmos 40, verso 1? Sou eu. E diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Muito bem. Nós estamos na era das coisas rápidas, né? Quando a gente começa a esperar um pouquinho, a gente já perde a paciência, porque é tudo para ontem. Você tem aí o micro-ondas, né, que esquenta o alimento em poucos minutos, né? A gente tem aí o caixa rápido no banco, né? Então, tudo isso faz com que a gente não aprenda a ter paciência. Então, nós precisamos aprender a ser pacientes, esperar no tempo certo. Porque o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Então, precisamos orar com fé, precisamos colocar na mão de Deus, mas também saber que aquilo que nós estamos pedindo hoje talvez não aconteça imediatamente. Talvez leve alguns anos, quem sabe décadas até, mas Deus ele vai responder se isso realmente estiver de acordo com a vontade dele. Por isso, Davi fala aqui que ele esperou com paciência, confiantemente no Senhor, e Deus ouviu quando ele clamou por socorro. Vamos ver agora um outro item muito importante aqui, está em Isaías 59, versos 1 e 2. Pode ler, a Jaqueline vai ler, né? Uhum. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aí a gente vê um obstáculo, uma barreira que é criada entre nós e Deus. Que barreira é essa? Os nossos pecados. Então, se nós temos um pecado acariciado, um pecado que não foi confessado, Deus não pode atender a nossa oração. Não porque ele não queira, não porque ele não tenha o poder, mas o pecado, ele cria uma barreira, ele cria um obstáculo. Seria o mesmo que duas pessoas tentarem dirigir o mesmo carro, não tem como, né? Só uma pessoa pode ter o controle do carro. Então, se nós não nos submetermos à vontade de Deus, se nós não fizermos a vontade de Deus, se nós fizermos a nossa própria vontade, nos apegar aos nossos pecados, Deus não vai responder a nossa oração, porque nós estamos seguindo por um caminho diferente daquele caminho que ele trilhou para nós. Então, é preciso confessar os pecados, abandoná-los, para que a gente viva dentro do ideal de Deus,
para que a gente consinta com a vontade de Deus e assim Ele cumpra com aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Então, recapitulando aqui, é preciso manter a conexão, comunhão com Deus, é preciso ter fé, confiar, é preciso se entregar à vontade de Deus, é preciso ter paciência e nós devemos nos desapegar dos nossos pecados para que a oração seja atendida. E agora vamos para Mateus 5, 6. O Januário vai ler para a gente em Mateus capítulo 5, versículo 6. Boa noite. Boa noite. Mateus capítulo 5, versinho 6, pastor? Isso, exatamente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso. Então aí fala de um tipo de fome que não é física, é uma fome espiritual. Então nós devemos pedir não só pelas coisas materiais, mas também pelas coisas espirituais. Devemos ter necessidade de Deus, pedir para que Deus nos abençoe em todos os sentidos, né? Às vezes a gente pede pela saúde, pelo trabalho, a gente pede pelos projetos pessoais, mas deveríamos orar pedindo mais o Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que nós sejamos revestidos pela justiça de Cristo, né? E assim nós seremos completamente saciados. Vamos ver um outro texto aqui, que está em Lucas 18, versos 5 e 7. Eu não sei se a Jurema está ouvindo gente aí. Jurema consegue ouvir? Ok. Jurema levantou a mão, está ouvindo. O microfone está funcionando, Jurema? Consegue falar, Jurema? Ligar o microfone? Tá legal, sim. É que eu entrei agora e estava vendo outras configurações, acabei não achando. Mas tá tudo bem. Jurema, você pode ler para a gente aí Lucas 18, versos 5 e 7, por favor? Você tem a Bíblia aí? Lucas 18. Versos 5 e verso 7. Ok. Verso 5 e verso 7, né? Então, o verso 5 diz assim: Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. E 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É isso? Isso mesmo. Obrigado, Jurema. Olha Aí que o senhor pegou a interessante. mim, porque eu já sou viúva, você mandou eu ler, né? Não, não foi planejado, não. Fica tranquila. Eu acho que o senhor já foi assim didático. Obrigado, Jurema, pela participação. Aqui Jesus ensina não por comparação, mas por contraste. O que ele está dizendo? Se um juiz que é iníquo, se um juiz que é corrupto, ele é capaz de responder à oração de uma viúva por causa da insistência dela, quanto mais o nosso Deus, que é generoso, bondoso, misericordioso, justo, ele vai responder se nós persistirmos, se nós perseverarmos em oração. O grande problema é que às vezes a gente acaba desistindo na metade do caminho. A gente não persevera na oração. A gente luta por tantas coisas nessa vida, né? É o curso que a gente quer fazer na faculdade, é o trabalho que a gente quer ter, a gente vai atrás, a gente dá um jeito. Então, por que nós não temos essa perseverança quando o assunto é oração? Por que nós não buscamos a Deus com mais intensidade? Por que nós não insistimos na oração? A Bíblia fala da história de Jacó, que durante uma noite inteira ele lutou com Deus. E a frase dele é a seguinte: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Nós deveremos todos os dias clamar a Deus com fé, pedir e dizer: Senhor, eu não vou deixar de buscar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso continuar orando. Me ajude a ser perseverante, me ajude a ser persistente. Jacó foi. Como aquela mulher que perdeu a dracma, né? Diz que ela buscou com diligência.
e ela só parou de buscar depois que ela encontrou a moeda. Então, nós precisamos ser diligentes, precisamos ser perseverantes, precisamos persistir em oração, porque às vezes nós estamos perto de alcançar a bênção, mas nós recuamos, ou nós nos estagnamos, né, diante da bênção que já está reservada, já a promessa que está à nossa disposição. Vamos ver se alguém lembra aí quais são as condições para que a nossa oração seja atendida. Alguém consegue mencionar aí os 7 itens? Conexão. Vou falar um, né? Vamos lá. Conexão. Primeiro, a fé, conexão com Deus. Fé. Isso. Quem mais pode ajudar a Catrine aí? Persistência. Persistência. Se entregar à vontade de Deus, lembram? Se entregar a Ser paciente, não se apegar a nenhum pecado e também sentir necessidade de Deus, buscar as coisas espirituais, não só as coisas materiais. Então, aí está o caminho para que a gente consiga ter uma experiência extraordinária através da oração. Eu vou abrir agora... Pastor, depois coloca no grupo os versos que o senhor mencionou. Sim, Com posso colocar aí os tópicos e os versos. Pode falar, Irene. Não, com os 7 passos, com esses 7 requisitos, né? Bem didático, né? Bem didático. Ok. Eu vou abrir agora, caso alguém tenha algum testemunho sobre oração e queira compartilhar com a gente. Eu sei que o pastor Luiz Gustavo tem testemunho parecido com o testemunho que eu tive algum tempo atrás, na época do colégio, né? E a gente lá no sábado, eu queria que o pastor contasse novamente aquela experiência na comportagem, pastor. Pastor, minha internet não sei se travou, mas aqui eu não entendi muito bem o que você falou no finalzinho. É para contar a experiência que eu contei no sábado ali, que nós fizemos aquela reunião, é isso? Isso, comportagem. Ah, tá. Beleza. É o seguinte, durante os 4 anos da faculdade, eu tive que comportar e tudo mais, né? E uma pergunta que todas as pessoas fazem, até hoje, para mim, é o por que eu acredito que Deus ele me chamou? E eu nunca soube responder essa pergunta. É uma pergunta difícil de se responder. Pode ser feita para qualquer pessoa. Por que você acha que Deus chamou você para ser adventista? Por que você acha que Deus chamou você para executar tal função e assim por diante? E aí, eu não sabia, falei, será que Deus me chamou de fato? E eu sempre tive essa dúvida, né? Eu larguei toda a minha vida que eu tinha construído na minha cidade, fui fazer teologia, só que sem a certeza de que Deus de fato havia me chamado. E aí, dado um momento ali na comportagem, eu estava devendo 12 mil reais para o colégio, foi uma situação bem difícil, eu tinha 2 meses para comportar, eu tinha que vender praticamente 30 mil reais para conseguir esses 12 mil reais para conseguir voltar a estudar. Já estava no finalzinho da campanha, faltando apenas umas 3 semanas, 4, não me recordo agora, e eu só tinha 1.000 reais até o momento para conseguir pagar, então tinha quase nada. E aí, levantei numa madrugada, comecei a conversar com Deus, passei um tempo falando com Ele como se fosse meu amigo mesmo, sabe? Ele estava sentado do meu lado, conversando com Ele. Eu olhei para o céu estava lindo, estrelado, e dava para ver a Via Láctea certinho, maravilhoso. Abri a Bíblia, deixei Deus falar comigo também, fui descansar um pouquinho, né? Que não dava para descansar muito, porque eu estava ansioso. No dia seguinte, acordei e fui dar ofertas. Aí, pela manhã, não consegui vender mais nada. E quando eu estava voltando para a igreja para almoçar, aí eu parei no momento ali, eu falei assim, cara, essa advocacia aqui, vou passar nela. Senti que eu deveria passar naquela advocacia e passei. Aí eu conversei com a secretária e falei, olha, eu gostaria de falar com o responsável aqui do escritório, ele se encontra? Ela falou assim, não, ele não tá ninguém aqui, todo mundo foi para o almoço e tudo mais, né? Aí eu falei, tá bom, qual é o horário que eles voltam? Ela falou, às 2 horas. Aí eu fui, almocei, voltei lá às 2 horas e o responsável ainda não tinha voltado. Aí eu falei, olha, eu quero falar então com qualquer advogado que esteja presente aí. Ela me encaminhou para o Dr. Kleber Biondi. Quando eu cheguei lá no escritório dele, o rapaz estava dando bronca no cliente. Eu já comecei a tremer na base, né? Porque se ele está dando bronca um rapaz que paga as contas dele, quanto mais é mim que ia vender livros, né? Aí eu já comecei a tremer um pouquinho na base ali. Mas, vamos lá, né? Aí ele terminou a ligação, chamou para entrar. Quando eu comecei a conversar com ele, falei que eu fazia teologia.
Aí ele se abriu, nossa, com um sorriso no rosto, abriu os braços e começou a falar, nossa, o meu... Pastor, fechou o seu microfone. Foi? Pastor. Voltou? Voltou agora. Sim. Ele abriu os braços e pode continuar daí, que nós ouvimos até aí. Ah, tá, porque eu recebi uma ligação de spam aqui, desculpa. Sim. Mas então, ele abriu os braços assim, poxa, cara, sempre tive vontade de fazer teologia, eu sou da igreja evangélica também, o nome é Avivamento da Fé, começou a falar, blá, blá. Aí eu já fiquei mais aliviado. Aí eu ofereci a coleção, minha coleção era 1024 na época, ofereci, ele comprou. Aí, quando ele comprou a coleção, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu trabalho na cidade também com indicação. Por quê? Eu sou uma pessoa desconhecida, você é uma pessoa conhecida na cidade. Então, se você passar, por favor, 5 nomes para a gente estar visitando a pessoa e tudo mais. E aí ele falou, cara, eu sou péssimo para lembrar. E aí ele baixou a cabeça naquela hora ali e ficou um momento assim, em silêncio. Aí daqui a pouco ele levanta a cabeça e falou assim, olha, anota aí. E ele passou 29 nomes. E aí, depois desses 29, nós visitamos, a gente conseguiu vender 20 para essas pessoas. E naquelas 4 semanas, a gente conseguiu vender 10 mil por semana. Eu consegui pagar a minha faculdade e consegui ajudar meu amigo a pagar a faculdade dele também. Olha. Então, basicamente, no momento oportuno, ele resolveu fazer um milagre na nossa vida, né? Não é na hora que a gente quer, né? Às vezes tem que passar pelo vale da sombra para depois você ser abençoado, né? E aí foi quando eu tive Pastor, testemunho tremendo sobre o poder da oração, né? Amém. Mas quer um testemunho breve aí sobre o poder da oração, uma oração que foi atendida no tempo certo? A Jurema está com a mão levantada, eu não sei se ela quer falar ou se é porque ficou por acaso. Eu tenho testemunhos, mas eu gostaria de deixar os outros falarem. Eu tenho mais tempo nos próximos reuniões, não precisa ser hoje. Alguém? Ô, Irene, acho que vai ter que ser você mesmo, viu? Sou eu? Bom, então, Fique à assim, vontade. na verdade, eu tenho várias respostas e várias vezes que eu pude sentir a presença de Deus na minha vida. Mas tem principalmente mais 2 outras muito, muito importantes na minha vida. Mas eu quero contar que quando nós estávamos fazendo o mestrado, eu e o Wilson, lá em Piracicaba, do meio do mestrado em diante, um fim de tarde eu ia fazer estágio na universidade, aquele estágio de docência do mestrado, e o Wilson não chegava, ele ia me acompanhar para me levar, era um pouco longe. Enfim, ele tinha sofrido um acidente, ele vinha de moto da USP, ele fez mestrado e o doutorado dele também lá na USP de Piracicaba, ele vinha numa preferencial e uma Kombi passou a preferencial e jogou ele longe de moto. Foi um acidente muito grave. Bateu a cabeça e foi muito grave. Bom, estive no hospital, toda a correria, e quando eu estava muito angustiada, porque traumatismo, ainda que não era um traumatismo craniano encefálico diretamente, mas era de crânio-face, também afeta, em geral, o cérebro. Você pode ter a pessoa bem com um coágulo no cérebro a qualquer momento, ela pode ou morrer imediato, ou ter um quadro muito grave, enfim. Às vezes é bom nem ser da biologia para não saber essas coisas, mas quando a gente se sabe um pouquinho e se angustia ainda mais. Bom, então eu queria muito ficar com ele após as 2 primeiras cirurgias, conversei com o médico diz, então se a senhora tem essa condição, que eu estou tendo que resumir bastante, leve ele sim. Não diz que eu disse, mas eu assino os papéis que a senhora pedir como solicitação sua da esposa, leve ele para o Hospital Universitário de São Paulo, que é ainda melhor que o de Campinas, porque o convênio USP daria essas opções para ele. Não deixe em Piracicaba. Eles vão dizer que sim, que é para deixar aqui, porque tem todos os recursos, mas, já que a senhora está me falando em particular, eu entendeu que nós éramos pós-graduandos, professores da universidade, eu disse, não se preocupe, o senhor pode falar, eu sempre faço assim para os médicos, é uma boa dica para os médicos quando estão atendendo alguém da minha família,
questão delicada. Em particular, eu pergunto o que ele faria se fosse a família dele. Se fosse o caso dele, o que ele faria? As minhas opções, o que ele faria? E foi assim que ele me disse. Então, eu fiquei muito preocupada em deixar o Wilson, que tinha saído de cirurgia, já estava no quarto, mas eu queria ficar lá com ele, mas o convênio não permitia que eu passasse o resto da noite ali, era já meia-noite por aí. Fui para casa, orei muito, chorei, ajoelhada na minha cama, pedindo ao Senhor, porque no dia seguinte eu ia pedir para remover ele com ambulância e tal, para a gente ir para São Paulo. E quando eu estava orando, em um momento, realmente Deus falou comigo. E quando Deus fala conosco, quem já teve essa oportunidade, eu sei que não sou diferente de ninguém, não tenho nenhum dom especial, nada, mas tem hora que Deus fala. Como simples que somos, Deus fala. Eu vi uma luz muito forte no meu quarto e vi Jesus sentado numa cadeira ao lado da cama do Wilson, com a mão sobre aquela cama de hospital, que todos vocês conhecem, né? E Jesus com a mão por cima daquele encosto da cabeceira da cama do hospital, sentado ali na cadeira. E com a mão para sobre, não me lembro com toda clareza se a mão estava sobre a cabeça do Wilson, mas para sobre a cabeça do Wilson, assim, estava ali ele cuidando. Olha, eu parei imediatamente de orar intercedendo pelo Wilson sobre aquilo. Eu disse, Senhor, muito obrigada. Se o Senhor está sentado aí, que eu vou querer estar sentada naquele lugar? Né? Por que qual seria, o que eu poderia fazer estar sentado nesse lugar? Então, me deu uma boa noite, umas poucas horas ainda de repouso, um sono restaurador, porque amanhã muito cedo eu vou me levantar para mexer com tudo isso que tem que ser, e o Senhor abra os caminhos, porque as pessoas também vão ter que liberar o Wilson em todos os sentidos, tudo, do convênio, da ambulância, de tudo que precisar. E assim foi. E eu deitei, eu dormi, e na hora certa me acordei, preparei tudo e o Senhor abriu todos os caminhos. Então, esse nosso Deus é maravilhoso, é esse Pai mesmo que a gente pode confiar. Muito lindo testemunho. Obrigado por compartilhar ele. Amém. Vamos cantar uma música agora, Catrine? Vamos lá. Sim. Compartilhou a tela? Sim. Então, vou colocar, e daí, se o som estiver ok, vocês me dão um ok, pode ser? Prazer
Amém? Vamos orar, então. E aí, na sequência, a Irene vai passar algumas orientações sobre o nosso programa durante esses 10 dias, ok? Oremos. Maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial que nós tivemos juntos. Nos ajude a buscar cada vez mais o Teu Espírito Santo e saber que Ele já está entre nós. Que creiamos na promessa de que Ele vai nos capacitar para terminar essa obra. E que assim, ó Pai, sejamos a geração que vai ver o Senhor voltar nas nuvens do céu. Abençoe a cada um aqui presente, as famílias representadas e a nossa igreja como um todo. Que nesses 10 dias de oração nós possamos realmente ter uma experiência diferente contigo. Que nós atendamos as condições para que a oração seja respondida de forma positiva e assim tenhamos condições também de testemunhar o teu poder para todas as pessoas com quem tivermos contato. Suplicamos tudo isso, não porque haja merecimento em nós, mas rogamos humildemente, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Que linda mensagem, nos ajudou bastante. A gente pode ter 40 anos, 50, 60 anos de igreja, mas sempre é muito importante mensagens como o Elvio trouxe, como o senhor trouxe, e também como a Catrine trouxe através do louvor. Isso é muito importante. Pastor Gustavo, que lindo testemunho. Deus seja louvado. É muito bom ouvir assim esses testemunhos que nos faz melhorar ainda e fortalecer a nossa fé. Bom, queridos, vamos combinar uma agenda? É isso que eu quero fazer agora com vocês. Eu acho que vocês vão até precisar abrir o microfonezinho de vocês, porque vocês vão falar comigo. Eu não quero falar sozinha, não. Vamos combinar, é isso mesmo. Eu gosto da democracia, vamos ver as possibilidades. Veja, nós fizemos hoje o nosso primeiro dia, teremos 10 dias. Então, a gente terá, assim, até o dia... Até o sábado, né, dia 19, o nosso último dia. Então, a pergunta é assim, vocês acham, primeiro, mais fácil, né? Vamos pelo mais fácil, que às vezes é mais... pactuar as coisas mais simples é melhor, né? No dia 19, no sábado, vocês acham que a gente poderia fazer um encontro presencial? Elvio é campeão de fazer esse tipo de encontro, e eu também gosto de ajudar. Né? Veja se o Elvio, não sei se ele já marcou lá para a Igreja Central, ou se ele pode participar conosco, ou podemos juntar as pessoas. Será que a gente poderia fazer, após o culto, fazer um dia de jejum especial para aqueles que puderem, no tempo que puderem, cada um da sua maneira. E a gente teria uma alimentação de frutas lá na Home Church no dia 19, após o culto normal, escola sabatina normal, e aqueles que querem ficar para o momento de oração, a gente fica junto, faz um lanche de frutas, suco de fruta, e depois a gente se reúne mais um tempo em oração, para que a gente possa ter aí um momento de oração, de comunhão. O que vocês acham? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, será que a gente, aquelas pessoas pelas quais a gente vai orar durante a semana, algumas delas poderiam atender um convite desse para ir conosco até a igreja, se for o caso. Ou, se a pessoa não pode, na hora do almoço, ir lá comer com a gente as nossas frutas e depois ficar para um momento de oração? 2 perguntas numa só programação. O que vocês acham dessa ideia? Eu nem vou pedir para o Elvio falar. Elvio não fala não, nem eu nem você. Vamos deixar eles falarem, né? O que eles acham, porque às vezes a gente quer induzir. O que vocês acham? Achei legal. Acho que é possível. Você acha que é possível? Fica bom, Catrine? Sim. Você acha que entre os jovens, de repente, a gente traz mais alguns juntos? Não sei, mas amanhã eu vou conversar lá com o pessoal. Ótimo. Amanhã não, sábado. Sábado, ótimo. Ou então no grupo, também já vá fazendo no grupo, faça a propaganda. Sim. No grupo. E o que acha, Jaqueline? Tá aí, Jefferson conosco, que bom, bem-vindo, meu amigo. A gente viu quando você chegou, ainda faz bastante tempo, mas não quisemos interromper. O que vocês acham? Eu acho interessante também. Uhum. Podemos participar. Ótimo. Januário, Jurema,
Reinaldo, se não puder, Reinaldo, coloca. Eu estou deixando. Reinaldo falou no chat que achar legal também. Já falou? Ai, que bom. Acho legal também. Ótimo, já disse ali. Januário ou Juremas, quem puder falar, o que acha? Acha que dá? Sempre a oração é um tema que me chama muita atenção, a questão da oração, tá? Tem algumas pregações e leituras que eu faço sobre oração, que para mim é o que mais me chama a atenção. E eu creio que sempre, né, é importante nós orarmos separados, individual, mas o poder da intercessão juntos, sem comentário, é excelente. Então, tá apoiado, né, Jurema? Então, vamos lá. Não sei se o Januário consegue falar. Ele já optou, né? É quase que um consenso que a gente pode fazer desse tipo. Pastor Luiz Gustavo, pastor Anderson, de repente conseguem estar conosco? Ou se já tiverem que pregar na outra igreja, mesmo que chegue depois, ou estar durante o culto também, não vou mudar nada da programação que já está lá definida pelos gestores. Estou falando daquela que nós vamos fazer depois do culto. O que acha? Ele pode contar comigo. Ok, muito obrigada, ótimo. Elvio, o que você acha, Elvio? Como é que você está a sua agenda? Você já está comprometido lá com a Igreja Central ou não? Tem algo similar? Eu tenho 2 propostas para fazer. Opa! Que sejam boas. Vamos lá. Nós poderíamos fazer, se o pastor Anderson permitir, o grupo que fica na central lá em Jejum é um grupo pequeno, também não é um grupo grande. Nós poderíamos levar esse grupo lá para o Caltrim, né? Glória a Deus, era isso aí que eu queria ouvir. Glória a Deus. Daí a gente leva esse povo que quer jejuar, que quer orar, que quer comer frutas, né? Outros querem tomar água, só o suco, Sim, né? sim. Então, a gente poderia levar para lá. A segunda proposta, então, por exemplo, durante a semana, à noite, eu tenho alguns compromissos, e durante a semana, que nem segunda-feira eu viajo a Pato Branco, vou ficar uns 2, 3 dias lá, nós vamos ter às 6 horas da manhã o culto lá, e alguns dias não vou poder participar. Eu daria uma sugestão, não sei se é possível também, como nós temos o culto lá, e o pastor Anderson está aí, nós podíamos fazer, pastor Anderson, via Zoom, de manhã também, às 6 horas da manhã. E quem sabe esse nosso grupo aqui participar desse grupo de oração às 6 horas da manhã também, não sei se é possível, né? Agora, não sei se poderia vocês participar às 6 horas da manhã via Zoom lá e não fazer à noite ou participar, porque alguns não podem participar de manhã, participariam à noite, né? Então, faria à noite e de manhã também, para aqueles que podem. Então, aí ficaria a sugestão, né? Ou passamos tudo para de manhã, às 6 horas da manhã, ou mantemos o via Zoom de manhã e aqueles que quiserem, aí que você mantém, né, Irene, à noite também, né? Aqueles que não podem participar de manhã, né? Eu, da minha parte, eu participaria, se for por Zoom, às 6 da manhã com vocês, sim, independente do que combinarmos aqui com esse grupo, porque a gente vai atendendo tudo que for possível para honra e glória de Deus, não é? Então, mas e que aqueles que puderem, às 6 da manhã, se organizar e já participar para começar bem o dia, eu acho que vale muito a pena, será muito bom. Então, o que acham vocês? E aí a pergunta da minha parte tá ok, tá tranquilo, convido e a gente aceita o desafio. Agora, para mim seria mais no período da noite. Da noite, de né? Manhã também é corrido. Eu levanto 5 horas da manhã, tudo para, né? Uhum. Mas são horários que eu estou no pique da vida aí, para eu sair 6h30 já, né? Ah, você sai muito cedo, né, Juliana? Já sai às 6h30, cedo. Então, sim, cada um tem lá seus horários. Não sei quem que pode, mas também divulgamos no grupo daí. Se for por Zoom, a gente divide mais outras pessoas que talvez não vieram hoje, porque estão ocupados, pode ser. Ó, de manhã também não consegue acompanhar ao vivo. Essa é o Reinaldo dizendo também. Uhum. Mas, ok, Reinaldo, é assim mesmo. A gente sabe, viu, que são essas aí. Mas então já temos um convite. Agora, outra pergunta é o seguinte: este grupo acha que a gente pode fazer uma ou duas ou mais reuniões à noite? Ou não? Na verdade, tiveram que abrir sua agenda para estar aqui hoje, que é bem difícil, é complicado. Como é?
Então, é isso que eu preciso ouvir de vocês. Vocês querem, acham que a gente deve fazer, consegue fazer uma vez ou 2 vezes por semana, ou mais no final de semana? Deem seus palpites aí, porque na terça-feira eu tenho uma live às 20 horas. Só isso. É também dos Atos dos Apóstolos, a pregação do Evangelho. Mas, fora isso, as outras coisas todas minhas são negociáveis para estar com vocês. O que vocês acham? A gente faria mais alguma reunião à noite? Ou cada um faz particularmente e a gente, de repente, faz uma vez por semana, ou não faz só essa do dia 19? Vocês estão aí, estamos para ouvir. Você diz a respeito desse encontro que foi feito hoje? Isso. Agora que nós estamos participando. Isso. E faríamos todas as noites, ou só poucas noites? Ou poucas noites, ou não faria. Manteríamos essa plataforma para que estivéssemos reunidos? Sim. Até eu acho interessante que esses 10 dias nós nos reunimos todas as noites, penso eu. Certo. E depois, pelo menos uma vez por semana. Ah, entendo. Ok, Jurema. O seu pedido, a sua sugestão está acatada. Agora vamos ver se a gente tem colegas para nos acompanhar ou não, como é. O que dizem os nossos amigos? Catrine, as noites estão ocupadas. Jaqueline, fica difícil. O Reinaldo pode colocar no chat lá, Reinaldo Simão Januário pode falar. O que vocês disserem, a gente... Eu acho que dá mesmo para fazer todas as noites. Quem conseguir participar, tem que ver se o pastor também tem disponibilidade, né? Mas quem conseguir participar de todas, participa de todas. Quem conseguir participar de algumas, participa de algumas. Daí só na terça-feira, que a gente talvez teria que fazer num horário diferente, mas eu acho que nesses 10 dias seria possível, sim. Aí eu acho, Catarina, eu acho que é melhor... Acho que travou. Travou aqui. Eu destravei aí para vocês? Aqui já. Agora sim. Tá. Eu acho que mantém o horário. Só que daí vocês fazem, ou o pastor Luiz Gustavo, ou o pastor Anderson, ou se de repente o Elvio puder, outro, a Jaqueline mesmo, também. Ô, Irene, a minha sugestão seria a gente fazer todas as noites, e aí a gente vai intercalando. Isso. Né? Quem puder, participa de uma noite, quem não puder, participa da outra. Sempre um responsável por coordenar. Certo. É claro que a gente vai conseguir ter 100%, né, de presença aqui, mas a Bíblia fala que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, né, Jesus está ali. Então, vamos tentar todas as noites. Quem puder participar de todas, beleza. Agora, a gente sabe que cada um tem a sua agenda, tem os seus desafios aí, né? Mas a gente abre a oportunidade. E aí participa conforme a disponibilidade do horário aí. Eu esqueci de falar de sexta-feira tem ensaio lá na igreja da banda, né? Fala, já. Okay. Eu ia sugerir, do mesmo modo que você conduz a sua classe lá, né? Que cada semana alguém fica responsável, como disse o pastor, né? Poderíamos dividir, ficar uma pessoa responsável. Assim, né, pelo menos com aquela noite a pessoa sabe que tem um compromisso e depois continua com as suas agendas e participa mediante a possibilidade. E eu ia falar uma outra coisa e eu acho que eu esqueci. Nós podemos à noite. Né? Nós só podemos à noite porque de manhã é bastante corrido. Você lembrou, né, que amanhã nós já tem um compromisso da banda. A banda. E... é outra coisa que eu queria falar também, mas agora eu esqueci. É a idade e o Covid. E a déficit de atenção. Daqui a pouco eu lembro. Não, tá ótimo. Tá certo. Então, a pergunta é assim, ó, gente, é sexta, é sábado, é domingo, então a gente precisa pensar se a gente dá conta, sexta, sábado, domingo, ou se a gente se for os 10 dias. E eu já vocês falam, gente, eu sou uma pessoa democrata na medida do possível, com a graça de Deus, acho que fui aprendendo, e já vou tentando executar também. Eu sou muito executiva das coisas, eu já estou escrevendo no chat as datas para a gente poder fazer nossa agenda, para ver quem que pode. Então, a gente tenta sim, eu acho que é muito importante, eu, tirando os dias de compromisso, a semana que vem... a semana que vem eu vou viajar para Maringá e vou estar fora de segunda a quarta. Só vou voltar quinta-feira. Então, veja que a gente é um pouco desfalcado com as nossas
responsabilidades, né? Mas a gente pode tentar. Vamos tentar? E a gente põe no grupo também, e lá vai aparecer outras pessoas que, com certeza, talvez possa assumir. O que dizem? Eu vou colocar justamente isso. A gente posta no grupo lá e cada um escolhe um dia para coordenar, né? Não precisa ser hoje, agora, né, pastor? Não, não. Então, tá bom. Eu já escrevi aqui alguns. Se alguém quiser se autoindicar, pode se autoindicar, mas eu aceito o que o pastor disse. Vai para o grupo da igreja, ok? Fechado, então? Então, vamos pensar os nossos compromissos. Primeiro, orar por nós e pela vida espiritual, claro, pela chuva do Espírito Santo, pela mudança das nossas vidas. Que ele nos use, né? Que ele realmente mostre para nós onde que ele quer nos usar. Segundo, a nossa apostila diz para a gente escolher 5 amigos, e Elvio diz, principalmente os familiares que não conhecem a Jesus. Então, pensa aí, e aqui a ideia é a gente escrever, pegar um papel e escrever. E aí eu recomendaria a vocês e a mim que a gente escolhesse essas pessoas. Não adianta querer pôr 10, 20 na lista, já me aconteceu isso. É tanta gente precisando que a gente vai aumentando muito a nossa lista, mas depois a gente não dá atenção para essas pessoas. A ideia é orar por ela nesses 10 dias e durante este ano dar atenção espiritual a essa pessoa. Nem que seja na forma de atenção mesmo, de mimo, de cuidado, para ela dizer, você está cuidando de mim, é isso, você está cuidando dela. Eu estou cuidando de alguém. Então, às vezes, a gente pode começar com 5, mas a gente vai conseguir dar atenção espiritual e atenção, mimo, cuidado para 2 ou 3, não tem problema. Você vai eleger aqueles que estão ou mais próximos ou aqueles que estão precisando mais da sua presença, né? Então, faça isso. Depois você vai falar para nós, essas pessoas, qual a característica dela, por que você está orando, e nós vamos orar também, vamos interceder também por todos esses, não é? E maravilha. É isso. Então, é isso aí, fica combinado, né? A gente vai se organizar, fazer um programa bem elaborado, e aí vamos ver quem consegue participar, né? Quem não conseguir também a gente entende, né? A Irene mesmo falou que vai estar viajando, mas a gente vai estar unido no mesmo propósito, e mesmo não estando juntos, a gente vai estar na mesma sintonia, tá bom? Muito bem. Pessoal, então, muito obrigado aí a todos pela participação. Irene, mais uma vez, obrigado aí por estar à frente. E amanhã a gente volta de novo com aqueles que tiverem disponibilidade, ok? Muito aí bem. Vamos postar no grupo lá, o pessoal vai colocando, aí cada dia uma pessoa para liderar, beleza? Obrigada, pastor. Muito obrigada a todos, gente. Deus abençoe. Boa noite. Um abraço para vocês aí, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.